convite, tô morrendo de rir. Morning Sunshine. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Neuroinspiradas. Um lugar onde a gente fala sobre saúde mental de um jeito descomplicado e descontraído. E hoje a gente tem a honra e o privilégio, e não sei mais que adjetivo que a gente pode colocar, para receber a Gisela Breno, que foi nossa professora. E aí eu achei que eu ia conseguir dar uma sustentada maior, mas meu olho já encheu de lágrima. Eu vou passar para vocês, para a Gi se apresentar, porque hoje eu vou tentar segurar aqui um pouco o choro. A Gi foi minha professora e eu fui professora da Gabriela. E hoje a Gabriela é professora também na universidade, ensina tanta gente, agora vai começar a ensinar NBO. Então, Gi, olha a responsa, viu? Que foi passando de um pro outro, olha lá. Que coisa mais linda, né, meninas? Obrigada pela gentileza, pela lembrança, pelo convite. Eu fico muito honrada e emocionada, não tem como, porque passa um filme pela minha cabeça, né? Aquelas adolescentes agora estão aqui, ó, diante de mim, e eu fico profundamente emocionada. Não tem como, né? A gente falou antes, né? Não, a gente vai segurar um pouco. A gente vai se comportar. Não tem, que bom que a gente é razão e emoção, né? Que bom. Eu vou contar, porque assim, eu não vou aguentar, porque eu sou linguaruda. Linguaruda, fofoqueira. Esse é a nossa segunda vez fazendo isso. Na primeira vez, a gente chorou. Foi uma emoção tão grande que eu não sei nem como teria ficado essa gravação. E a gravação não deu certo. Mas, ao mesmo tempo, deu certo de novo da gente estar junto. E eu achei, assim, uma lição para todo mundo, né? Quando a gente consegue estar num lugar onde precisa sair tudo muito perfeito, porque, né, os meninos maravilhosos que nos apoiam e que fazem tudo isso aqui dar certo para um monte de gente, não é só a gente que faz podcast aqui, eles são fantásticos. E aconteceu um imprevisto, aconteceu uma coisa e a nossa gravação falhou. E aí a gente tá refazendo essa gravação. A outra foi muito emocionante, acho que emocionante até demais. A gente não conseguia se conter, chorava aqui, chorava ali. E hoje a gente vai fazer o repeteco dessa conversa, tentando manter os pontos e tal, mas assim, conhecendo a gente, acho que a gente vai fazer até uma outra conversa, né? Eu acho que sim. E aquela ficou no nosso coração e no coração dos meninos. E agora a gente está fazendo essa segunda vez ainda mais gostoso. Porque, olha, a gente teve a sorte de ter agido 2 vezes. Exatamente. Eu saí daqui, primeiro que, assim, reenergizada de uma forma indescritível. A gente ficou falando disso depois. A gente falou muito disso ali, assim, gente, o que foi aquilo? Foi. Eu tô emocionada até agora. Exatamente. Tanto é que depois eu até falei pra Gi, assim, pra você, que o nosso encontro, a nossa outra gravação, me lembrou de uma forma muito profunda por que a gente tá aqui. Isso. Né? A gente fala sempre, nesses tempos de inteligência artificial e de coisas automáticas, essas relações humanas, verdadeiras e que nos permitem estar vulneráveis, no melhor sentido da palavra, assim, genuinamente vulneráveis. Tanto é que eu saí daqui, depois de um tempo, eu fiquei até meio preocupada. Eu falei, gente, porque eu chorei muito. Eu chorei muito, assim, de não conseguir falar e de realmente não me controlar. Mas eu falei, que bom que eu fiz isso com vocês. E vocês aí que vão assistir assistir essa conversa, precisam entender, assim, que essa conexão nossa aqui, é claro que a Gisela, ela tem essa conexão com todos os alunos dela. A gente tem esse apreço todo, mas assim, a gente conhece muita gente que tem o mesmo apreço. E vocês vão ver que a conversa de hoje é sobre
as nossas idades, as nossas profissões e principalmente o amor pela docência e a diferença que faz um adulto regulado, um adulto emocionalmente regulado, não perfeito, mas regulado na vida de qualquer criança, de qualquer adolescente. E a importância que você, Gi, teve na nossa vida nesse sentido, de mostrar que é possível você estar dentro de uma sala de aula com muito afeto, né? Então, conta aí um pouquinho pra gente como foi o seu início, por que você escolheu a docência, era professora de biologia, né? Sim. E corintiana. Desde o útero de minha mãe. Eu nunca vou esquecer, Gi, nunca, assim, você chegando. A gente chegava com a bandeira do Corinthians. E aí, dia de jogo, a gente ficava todo mundo na sala, ia todo mundo no palco. Eu vou achar essa foto. Eu tenho essa foto. Eu vou procurar. Tá na minha memória. Tem uma bandeira cobrindo a mesa. A gente com camiseta do time e comemorando. Ai, que delícia. E olha, tudo isso que eu vivi na sala de aula foi um processo muito, muito assim, inusitado. Porque o meu sonho, né, era fazer biologia na Unicamp. Para ser pesquisadora. Não passou pela minha cabeça a docência. Embora de pequena, né, não de tamanho, mas de idade, eu dava aula, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos de matemática. Para umas crianças que não conseguiam. E eu fui com a intenção, passei, né? Fui, não da primeira vez, chorei uma semana, depois recomecei a estudar. E vou já fazer um parênteses, né? Muitas vezes coloco muitas expectativas na nossa vida. Eu sempre fui uma aluna muito esforçada. Por conta disso, tinha um bom desempenho. Então, todo mundo falava, mas você vai entrar. Isso para um adolescente, não é só para um adolescente, mas principalmente para um adolescente, é meio complicado. Então, quando eu não consegui entrar pela primeira vez, não foi só o meu mundo que caiu, foi uma, né? Na minha cabeça de adolescente, eu decepcionei, como que eu fui? Eu era sempre a primeira colocada, enfim. Mas eu passei por essa fase de luto, porque é um luto. Sim. Era a coisa que eu mais queria nesse sentido. E depois, no próximo ano, consegui. E como eu disse, né, queria ser pesquisadora. E comecei, já o primeiro porémzinho foi que eu comecei a fazer um estágio. Acho que isso a gente não falou no outro, falou? Não. Olha lá, com uma conversa diferente. Não. A gente é desobediente. É muito rebelde. A gente desobedece. A gente farma a aura. Hoje eu também estou farmando aura. Depois a gente explica, né, para os adultos. Esse código dos adolescentes. Enfim. E eu tive que fazer um experimento. Eu adorava e gosto muito da fisiologia. Com rato. Mas no final, tinha que sacrificar o rato. Ai, e quando ia sacrificar, o batimento cardíaco acelerava. Aquilo não era para mim. Não era para mim. Aí eu não quis fazer. E um dia lá, na Unicamp, que ainda era barro na biologia, uma amiga minha falou, por que você não vai fazer licenciatura? Eu falei, eu não quero dar aula. Faz, você vai ficar com 2 diplomas. E eu fui. E olha, gente, não foram as aulas que me conquistaram. O que me conquistou foi que eu tive que fazer um estágio numa sala de aula em Campinas, num colégio. E a professora de biologia, né, me falou, venha falar alguma coisa para eles. Meninas, quando eu pisei, eu digo no palco da vida, quando eu pisei, olha, eu pisei no palco, eu falei, eu nasci para ser professora. E aí foi. Tanto que o meu diploma no meu escritório é o de licenciatura. O de bacharelado tá lá guardado. E eu sempre acreditei, né, que além da competência que o educador precisa, a educadora precisa ter, é o afeto. O afeto é fundamental em toda a nossa existência. Então, eu fui assim. Né, me construí assim. Vou recontar a história que
é uma das histórias que eu mais gosto. Eu acho que a minha escolha pela docência foi por conta dos professores que passaram pela minha vida, né? E você foi uma, mas eu tive outras pessoas também que passaram pela minha vida, assim, muito importantes também. Eu tive a minha professora de inglês, que é, né, amada, e a Célia foi tudo, uma mãe para mim, ela foi, assim, maravilhosa. E eu verbalizei, eu vou ser professora depois de conhecê-la. E aí, eu tive diversas outras pessoas que me encantaram. Antes de você, eu conheci a Juraci. A Juraci me dava aula de biologia também. E ela me entendia tão bem, porque eu, uma menina com TDAH, hoje eu sei, mas na época eu era só danada, né? Eu era só uma menina hiperativa, que não parava de falar, não deixava o professor dar aula, não sei o quê. E nas aulas dela, eu não era muito assim. Você até falou, né, que, nossa, eu não tinha essa impressão de você. Sim. Mas é porque Não, nunca. o professor que entra inteiro para fazer aquele ofício é diferente também. O resultado e o que acontece no relacionamento mesmo, né? O que acontece ali com os alunos, o reflexo disso é muito poderoso, né? E entre tantas histórias que eu tenho, essa é uma história que eu amo, que foi realmente uma história que me inspirou a fazer o que eu fiz depois na vida, que foi o dia que a minha sala jogou as colas fora. No meu colégio, onde eu estudava, eu estava no 2º ano do ensino médio. E era uma sala que tinha uma galera mais quietinha e tal, mas tinha umas que era da virada também. E era uma semana, você lembra, Gi? Que era uma semana de prova, só que os professores não aplicavam as próprias provas. Isso. Eles aplicavam a prova de outros professores. E eu lembro como se fosse hoje, porque era prova de física, e eu tinha o maior perrengue com física. E todo mundo da sala com 1000 colinhas, com não sei o que tem, com os esqueminhas, não sei o que tem. A hora que entra a Gi pela porta, você ouvia assim, putz, que saco, que droga, é a Gi, é a Gi, é a Gi. Todo mundo guardou ou jogou fora as colas, não sei o que tem, porque as pessoas não tinham coragem de serem desonestas com você na sala. E não era porque assim, olha, ela era a professora mais brava, ou que não sei o que tem, que ficava de olhos. Ela fazia chamada andando de carteira em carteira. O tempo que os professores passavam batendo na mesa, batendo na lousa, pedindo silêncio, não sei o que tem, a Gi entrava com a pastinha dela e falava oi, olhando nos olhos. A gente ganhava até um abraço às vezes, né? De carteira em carteira, olhando para cada um de nós. Sei lá, demorava, sei lá, uns 2, 3 minutos para andar a sala inteira. A hora que ela acabava, tava todo mundo olhando pra cara dela. Porque assim, o que você vai falar pra uma pessoa que foi lá e olhou nos seus olhos, né? E hoje em dia eu vejo tanto que os professores reclamam, porque também reclamavam naquela época. Eu acho que essas coisas de, antes era assim, antes era assado, pra mim parece sempre um repeteco. Eu acho sempre tudo a mesma coisa, porque eu me lembro dos professores reclamarem naquela época também muito. Nossa, porque antigamente não era assim, agora, hoje em dia, não sei o que, não sei o que lá. E tinha o professor que entrava na sala e virava um tropé, e tinha um professor como você, que entrava lá e a gente sentia, né? Era diferente. Até falando dessa questão da cola, eu lembrei de um exemplo que você trouxe de um aluno que te mandou um e-mail. E assim, se você puder compartilhar com a gente de novo, porque foi uma coisa assim, muito... Olha, é interessante, né? Eu não vi isso. Olha que coisa. Mas saber, olha, me emociona, como se tivesse... É muito bonito isso. Porque é o respeito, né? O professor, ele não é um amiguinho do aluno. É outra relação. Mas o afeto que deve existir faz toda a diferença. Quando eu digo amiguinho, eu não estou querendo descaracterizar,
né? Aham. Porque a gente tem um papel, mas a gente precisa ser amigo, não amiguinho, Aham. né? Ter o afeto. E isso faz a diferença. Você está me lembrando olha, quase que vou falar o nome. Nossa! Eu costumo ver, né? O lixo eletrônico ainda. E vi um e-mail, profecias de uma professora. E comecei a ler. E fui me emocionando demais. Por quê? Porque menina guarda até balinha, o papel da balinha que alguém querido deu ainda hoje. Os tempos não, nesse sentido, né? Os tempos não mudam. E tinha lá um print, né? De uma prova. E eu me lembrei da história. Eu não sei se eu contei desse jeito, mas a essência não vai mudar, né? Eu vou contar a história primeiro e depois o que ele escreveu. Eu estava dando aula, no período, né, à tarde, e bateu na porta esse menino. Lindo, mas ele era terrível. Terrível no bom sentido. Hoje eu comparo, né, o que era ser terrível naquela época. Nossa, ele era agitado. E ele veio lá e falou, Gi, mas assim, eu colei na sua prova. Mesma coisa ele contou. Contou. Falou, eu falei, você colou? Colei, você não merecia isso. Eu falei, não, você não merecia isso. Aí fui lá, porque tava lá aquele pacote de prova, fui lá e peguei a prova dele. Tudo isso fora, na porta, eu e ele em pé ali. Aí eu falei, aqui tá a prova, que parte que você colou? E ele falou. Aí eu passei um traço vermelho, que hoje em dia fala que não pode estar né, uma caneta vermelha. Não, eu passei um traço vermelho e falei, olha, eu vou corrigir o que você não colou. Corrigir, é óbvio que ele não obteve média, mas eu escrevi na prova que ele mandou, ali printada, eu escrevi, olha, eu confio em você. Eu sei que você, agora não lembro literalmente, além de tudo, eu fico cada vez emocionada com essas histórias tão bonitas. Você vai ser um grande homem. Pois bem, a profecia que veio na carta junto, né, no e-mail, junto com a prova, era isso. Eu me tornei um grande homem, eu sou casado, tenho um casal de filhos, e a senhora acertou. Ai, gente, mas eu fiquei tão impactada. Tá lá, guardado. Fiquei tão impactada. Parece bobagem. Essas coisas parecem bobagens e parece assim, só uma coincidência que aconteceu e ele se tornaria de qualquer jeito alguém assim. Mas a gente escuta histórias de diversas pessoas que um ser humano com uma fala mudou a trajetória da vida da pessoa. Então, assim, eu torço muito para que a gente aprenda cada vez mais sobre essas coisas que você aprendeu só de ser, mas que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de informação agora, porque hoje a gente tem. Né? Sim. Hoje a gente tem muita informação sobre o que fazer, o que faz as pessoas aprenderem. Qual é o melhor caminho. E, infelizmente, eu acho que a nossa sociedade ainda acredita no caminho de dor. A gente tem muito essa ideia de que o sofrimento traz lucro, que o sofrimento traz benefícios, né? E eu sempre falo que sofrimento não traz benefício, traz adaptação. Uhum. Então, se a gente tem alguém que confia na gente, é outro sentimento, é outra coisa que vai acontecendo. Olha que lindo esse verbo, ó, confiar. Fiar com. Olha que lindo. Eu vou unindo, né, os fios da minha vida com a sua vida e a gente vai tecendo. É isso. Com autoridade. E o que a gente aprende. Sem autoritarismo, porque vocês são testemunhas. Eu nunca dei um grito, nunca, né? Eu me lembro de uma vez que eu tive uma atitude, essa acho que é nova, meio, né? Tinha uma menina numa sala
que ela estava acima do peso. E ela pediu para sair. Quando ela saiu, alguém falou baleia. Pois eu fechei a porta, mas eu bati. Eu lembro que foi a primeira, foi acho que a primeira e a última, mas eu bati com violência a porta. E falei, chega. Falei algumas coisas a respeito disso. Ela nunca soube disso, né? Nunca soube, mas eles souberam. Porque naquela hora eu não consegui. Eu bati o que a já porta. deve ter sido um momento educativo maravilhoso, porque você não faz isso. Né? E mostrei Então, todo o meu lamento, o meu inconformismo com algo que ainda permanece, né? É como Cortella diz, né? Que a gente não pode ser tolerante com os intolerantes. Que tudo tem limite. Tudo Mas tem com a limite. intolerância, a gente não pode ter tolerância, não. Tem hora que tem um comportamento adequado para cada lugar e para cada coisa, né? E você vê, né? Eu vi a menina saindo tão cabisbaixa. Aquilo, outra coisa, a gente precisa olhar pro aluno, para a aluna. E perceber os mais agitados, né? Não estou falando de diagnóstica, mas os mais agitados, eles estão pondo para fora aquilo que está machucando lá dentro. Mas você vê, né? Gi, hoje a gente tem um montão de diagnóstico. Sim, tem. Mas aquela época tinha também, porque as pessoas estavam ali, só não tinha o diagnóstico, só não tinha nome. Né? E toda vez que a gente fala sobre isso, eu não consigo deixar de falar sobre o NBO. Que é o Sistema de Observação de Comportamentos de Recém-Nascidos, que é a coisa que mais tem me encantado nos últimos anos, que eu tenho estudado e trabalhado com isso, que foca justamente nessa conexão. Num mundo agora, e especialmente na minha formação como neuropsicóloga, que a gente aprende a olhar para o que está comprometido, né, para avaliar as dificuldades. Obviamente, a gente vê as potencialidades também, e trabalha as dificuldades em cima disso, mas a gente é treinado para olhar para isso, porque não tá bom, né? Porque a gente precisa trabalhar. O NBO vem logo nas primeiras horas de vida. Eu já apliquei com uma família que o bebê tinha 4 horas de vida. Então, assim, saiu, a gente já consegue aplicar. Ele pode ser aplicado até os 3 meses, né? E o que ele ajuda a gente? A justamente observar quem é esse bebê, como ele se comunica, qual é a linguagem que ele usa, como ele se acalma com mais facilidade, como ele protege o sono da luz, do som. Então, a gente entende quem é esse bebê através do que ele mostra pra gente. E a gente só consegue ver se a gente estiver ali, presente, que é uma coisa muito difícil que a gente vê nos dias de hoje. E olhando para esse bebê, ele vai construir o cérebro dele a partir do quê? Das relações que ele vive. Tem muitos estudos que mostram que o bebê que acabou de nascer e ficou num ambiente saudável, né, que teve as necessidades atendidas, especialmente afetivas, emocionais, psicológicas, ele vai ter muito mais chance de ser uma pessoa de mais sucesso em termos de ser como esse exemplo que você trouxe, Gi, né? Um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, do que aqueles que não tiveram isso. Mas aí vem a pergunta, tá, mas e as pessoas que não tiveram, né? Que vieram de um lugar mais vulnerável e que foram negligenciadas? A gente conta com a neuroplasticidade, né? E então, nunca é tarde. Nunca é por tarde. isso que eu acho. Eu imagino que esse NBO possa ter um futuro de vir caminhando pelas idades, né? Não só com o foco no recém-nascido, talvez. Porque não deixa de ser... nem sei se eu tô falando besteira, Gabi, você me corrija se eu tiver. Mas não deixa de ser, assim, bem claro de que o sucesso que a Gi, por exemplo, teve na sala de aula foi porque ela estava ali, presente, interessada na pessoa que estava na frente dela. E é isso que é o NBO, ele não traz julgamentos e interpretações. Tanto é que no nosso treinamento, a gente treina até as nossas falas. Então não é, por exemplo, o bebê consegue acompanhar a bola. Não, olha, vamos ver, me parece que ele preferiu olhar o seu rosto ao invés de olhar a bola. Veja,
a pele dele começou a ficar meio vermelha. Será que ele tá incomodado ou estressado com esse excesso de estímulos? A gente não chega julgando, interpretando, né? E isso traz um alívio não só para o bebê, que tem a necessidade correspondida ali, né? Uhum. Mas para a própria família. Então, o que geralmente o bebê começa a fazer? Põe no peito, tá com fome, tá com frio. Mas a gente aprende um passo a passo com o NBO, respeitando o ritmo do bebê, que é, vamos começar falando com ele, ou pressionando levemente a mão sobre o peito, ou juntando as duas mãozinhas. Então tem um passo a passo que chega uma hora que a gente entende. Olha, então é dessa forma. Aí numa próxima vez não fica tentativa e erro. Ele mostrou pra gente e a gente conseguiu ver porque a gente tava ali, a gente não tava preocupado com outras coisas. Se for pensar, é muito mais sobre o comportamento dos pais Exato. do que o comportamento do bebê. E é o que eu acho que é pro resto da vida, não é, Gi? Você estava falando, e eu aqui, isso eu já comentei, não é base científica, agora você vai me ajudar, mas isso eu sempre falo. Na hora do parto, eu fico imaginando, para que ficar aqueles flashes, o pai pegando. Meu Deus, é um momento tão sublime. Alguém, né, tá saindo de dentro, vem para fora. Um esforço, né? Uma força. Olhando pela primeira vez aquele mundo e de repente, né, foto, flash. Não sei, aqui no meu modo de entender o mundo, eu acho que a gente precisaria, aliás, em todas as fases, a gente precisaria ser um pouco mais presente, mais natural, não pensar muito na selfie, chega num lugar primeiro, nem contempla o lugar, já, né, tira, às vezes não revela, às vezes não entra no lugar, não, só quero, eu fico muito triste com essas coisas, porque a gente perde isso que você falou, né? Sim. Não sei se tem essa influência nessas horas iniciais, mas eu não sei, eu acho tão antinatural. Com certeza, Gi. E até no próprio comportamento da mãe. Então, se a gente for pensar, eu sempre gosto de pensar assim, qual que é a minha motivação para fazer tal coisa? Então, assim, eu quero registrar tudo, e tudo bem se quiser registrar. Sim. Mas assim, porque eu quero ter as fotos lindas. Então ok, então você faz. Agora, eu quero ter esse momento para eu sentir. Eu não quero ficar preocupada se meu cabelo tá desgrenhado, se meu rosto tá... Porque tem gente que vai também com uma super produção. Não, eu só vejo mães super produzidas numa hora que, gente, meu Deus, eu nem tenho foto dessas coisas, porque eu acho que eu devia ser a mais descabelada. Não, mas é que virou assim, virou um evento. É um evento divino, maravilhoso. Mas eu acho assim que tá muito espetacularizado. Mas a gente tá vivendo nesse mundo agora, em que tudo tá tudo assim. A sociedade do espetáculo. A sala de aula também tá assim, né? Tudo Aí que vem. Agora que, graças a Deus, esse ECA veio, dando uma protegida a mais, tipo, não pode filmar a criança, então só filma o adulto, tá filmando só ele, mas tá lá a vozinha da criança e tal, né? Por isso que eu acho que essas ações, essas conversas, são importantes. Às vezes eu sinto assim que é um oásis no deserto. Mas sem esses oásis, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Falar disso, falar de afeto, falar, não, por quê? Vamos colocar aquilo que é essencial. Né? O seu mestrado, que foi sobre afeto? Não, meu mestrado foi uma ode ao educador, uma celebração. Eu falo do papel do educador. Mas tem o afeto. Aí, claro, tem o afeto. É uma abordagem transdisciplinar. Eu ensinei para vocês biologia, mas não foi só biologia. Não. O que ficou, e isso eu coloco, o que fica pro aluno, para a aluna, não é a disciplina que você ministra. E imagina, não e imagina agora, né, em tempos de IA, onde a inteligência artificial vai fazer praticamente tudo. O que a gente vai precisar é de criação de repertório. E criação de repertório é ter o outro humano na nossa frente, sendo humano, e para criar repertório mesmo. Porque assim, a biologia em si, a gente vai procurar, a gente vai ter outras fontes e tal. Sim. A gente precisa do exemplo nas relações, eu acho que a escola precisava ter sei lá, uma ideia aí de mudar completamente, porque eu acredito que desde a pandemia,
A escola já deveria ter aproveitado essa deixa da pandemia para realmente se refazer, né? E não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar. Uhum. Essa coisa de ter um professor ali na frente. Bom, algumas metodologias já estão Sim. revendo isso, né? Mas eu acho muito importante na formação do professor que ele entenda muito mais de gente do que da própria Exatamente. matéria. Aliás, sempre foi meu lema. Ser humano mais humano. É isso. Uhum. É isso. E você tem que ter as competências técnicas. Lógico. Uhum. Óbvio, isso Mas essas emocionais, de você ver o ser humano, de ver que ele, né, tipo, eu não me esqueço uma vez que veio um menino e falou assim: eu não posso fazer sua prova. E sempre me sensibiliza quando é menino que vem. Porque as eles são né, abafados muito. desse E aí demonstrar, eu me lembro né? que eu falei: mas o que aconteceu? A minha cachorrinha morreu. Eu falei: não, você não vai fazer a prova. Você não tem. Eu lembro que na época eu fui um pouco criticada. Onde já se viu? Onde já se viu não fazer prova porque o cachorrinho morreu? Uai, gente! Aliás, cachorro, gato, tem muito animal que é bem melhor que alguns animais humanos, né? Então, e outra, é uma perda, é um luto. Lógico que é. Quando minha cachorrinha morreu, uma das, né? Eu ficava. Então você tem que saber, mesmo que você não precisa ter um cachorro, um gato, você não precisa ter um animalzinho para saber que tem um vínculo muito grande ali. Então é respeitar o sentimento do aluno. Não é ser, ai, que professora boazinha. Não é professora boazinha. Não é. Mas você não acha, Gi, que agora nesse Zeitgeist, a gente não tá assim... com foco em produção demais, tipo como se os alunos tivessem que ser os produtinhos que vão dar frutos, que vão passar no vestibular, que vão fazer gente. Olha, e aí essa infelizmente, legião de jovens perdidos que saem da faculdade, depressivos, ansiosos, os índices são alarmantes, preocupantes. principalmente dessa geração agora de, sei lá, entre 19 e 30 anos, Sim. com um monte de transtorno, um monte de problema. E eu acho que dá pra gente amarrar tudo isso, que pra mim tá tudo muito conectado. Então, se a gente for pensar nessa questão de holofote, de palco, de performar, o foco tá em quem? Tá no outro. Exato. Não tá em mim. Então, assim, eu vou fazer um espetáculo para mostrar para as pessoas que eu tô aqui. Eu vou chegar super mega produzida, não porque eu quero, mas para mostrar tal coisa. Os adolescentes na frente, fazendo vídeo, um monte de coisa que tem umas conversas assim super aleatórias, mas é que é para mostrar para os outros. O foco tá sempre no outro. E isso gera uma desconexão gigantesca da pessoa com ela mesma. Então, como ela vai criar repertório se ela não sabe quem ela é, o que é importante para ela, né? Então, assim, para mim, o buraco é bem lá embaixo mesmo, assim. E tudo vem dessa raiz. Nossa, isso que você tá falando me lembrou uma experiência que eu tive com a minha filha. Ela tava com muita dificuldade em física, coitada, puxou a mãe. E aí, eu me lembro de eu ir numa reunião de pais, e era uma reunião meio com todo mundo falando junto, assim, era todo mundo junto, não era uma coisa em particular, assim. E o professor de física, entrou e falou assim, como que foi a história? Ele falou assim, eu falo para as crianças, eu falo para você, mas eu falo para vocês pais também, porque assim, os alunos precisam lembrar que eles são estudantes, eles estão aqui para estudar. Eu sou professora, eu não sou educador. Eu tô aqui para passar matéria e ensinar os que tem. E eu pensar naquele mesmo momento, tá aí, ela não vai aprender nunca. Ela não vai aprender nunca esse negócio. Vou precisar achar alguém que encontre um tanto de outro tipo de direcionamento. E eu acho, na nossa outra conversa, eu até falei pra Gabriela, assim, gente, ainda bem, Gabi, que você deu uma arrematada ali, porque assim, eu sou polêmica e sou muito severa, eu já treinei muitos professores,
E eu sou muito severa no quanto de responsabilidade eu atribuo da presença do professor. Olha, eu acho que eu nem te contei isso. Dos projetos de pesquisa que eu fiz lá em Missoula, Montana, foi na escola onde os meus filhos trabalhavam, porque eu queria pesquisar o efeito que tem a presença do professor e como o professor se sente no comportamento do aluno. Ninguém nem entendia o que eu estava falando. Eu falei, não, Ana, mas isso que tem… Nossa, eu tive que pedir autorização, eu tive que fazer um monte de coisa lá, porque eu ia mexer com bastante gente, com os alunos, com os pais, com os professores. E pesquisa requer esse tipo de cuidado, né? E eu me lembro que, assim, não foi uma coisa super bem elaborada, foi só um trabalho da matéria, de pesquisa e estudos lá, mas assim… Foi muito interessante a correlação que a gente pode fazer entre o comportamento do aluno e a presença do professor. Sim. E eu acho que eu sou polêmica quando digo isso, as pessoas ficam bravas comigo, porque ele fala assim, mas você não está numa sala de aula hoje, você não sabe assim, gente, eu tive durante 30 anos uma sala de aula. E eu já vi uma mesma sala como aluna, como professora, como mãe de aluno. Eu já vi que alguns professores dão conta do recado Sim. e outros sofrem demais. Eu vou reforçar o seu exemplo. Vocês sabem, né, que eu elaborei e conduzo um projeto social que eu vou nas escolas, né? Tenho patrocínio de uma empresa de transportes, então eu vou gratuitamente. E é muito interessante, porque às vezes, gente, eu já vivi situações assim, ó, não é ar-condicionado, não é um auditório, é um galpão que o aluno traz a própria cadeira. Nos últimos, um calor que eu falei, e o que aconteceu? Acabou a fala, né? E eu digo que enquanto eu tiver perna e esse contato, eu vou nas escolas, né? Eu elogiei muitos alunos, né? Ali para um grupo de professores. Eu falei, puxa vida, olha só. Eles ficaram atentos, perguntaram. Esse calor, era depois do almoço ainda, gente, as condições eram bem adversas. Eu falei, olha que a respeito. Aí uma falou assim, mas na verdade eles não são bem assim. Eu falei, mas aí eu falei, mas acho que é porque eu sou estranha, né? Uma pessoa estranha que vem. Ela falou, não, às vezes vem gente estranha e eles não param de conversar e a gente fica numa situação muito delicada. Não estou querendo enaltecer, não é isso. Mas é a maneira, é o jeito, é a fala. E é farma-aura que eu uso na a gente farma. A gente farma. Mais Você tem que estar antenado. No que eles gostam, no que eles estão fazendo. Mas isso olha o mas. Eles veem que você, né, que tem um afeto, que você… Como é que você se chama? Mas é o interesse genuíno no outro. É o interesse genuíno no outro ser humano que está ali interagindo com você. E eles captam esse interesse. Eles sabem. A gente sabe quando o professor, quando o educador, quando alguém… né? Quando eu treinava os professores, eu sempre dizia isso. Eu falava assim, olha… Vamos pensar muito sobre o que a gente está sentindo aqui no coração mesmo. Eles falam assim, Ana, é treinamento, é terapia. E isso eu nem era counselor ainda. Mas eu tinha muito isso dentro de mim por conta dos exemplos que eu tive de professores como você, Gi. Que assim, aquele dia que eu vi todo mundo jogando a escola fora, eu falei assim, eu quero ser essa professora. É isso aí que eu quero. Porque não deixa de ser um poder. Eu te vi assim, nossa, que poderosa. Poderosa amorosa. Sei lá, gente, que é isso? Porque o interesse genuíno no outro traz essa sensação de eu tô sendo visto. Eu estou aqui. Eu existo. Não tem nada mais importante, mais relevante, mais impactante nas relações e em resultado do que isso. Né? E você falando em resultado, né? Principalmente nas escolas estaduais, meu Deus, eu vejo assim,
uma desconexão no sentido, tem que cumprir meta. Se não atingir tal pontuação, a escola não recebe recurso. O que é isso? Educação? Olha, é muito É o triste. sistema doente. O sistema doente. Precisava alguém da educação, né, ser gestor de algo assim fundamental para a vida do ser humano, que é a educação. E os professores, os educadores estão realmente exaustos, muitas vezes desmotivados, porque, gente, virou uma empresa. E Nem a para a empresa cumprir E a meta. gente teve, e a gente teve um problema muito grande na pandemia, que eu acho que ninguém a gente teve um problema muito grande na pandemia que ninguém direciona, que ninguém pontua da maneira mais inteira, eu acho. Que a gente teve várias idades e várias gerações que tiveram um gap Sim. de desenvolvimento humano. Exatamente. Então, assim, foram 2 anos sem um aprender com o outro. E a gente sabe que quando a gente aprende com o outro, Uhum. né? Então, para vocês que são fora do meio educacional, a gente aprende e a gente estuda muito isso, que você precisa do coleguinha, você precisa do professor, você precisa do outro para desenvolver o seu cérebro. Exato. Então, essa falta, essa falha, esse buraco que teve, ficou ali. Então, aí quando as crianças, os adolescentes voltam dessa pandemia, as pessoas acham que não, vamos continuar dali da onde Exato. parou. Só que não, da onde parou o quê? Eles têm um buraco no desenvolvimento social e emocional por conta do desenvolvimento social. Então, assim, não tem como. Sem refazer e passar por ali, você vai ter mais violência nas escolas, você vai ter mais bullying, você vai ter mais problema de comportamento. Principalmente porque nem os adultos estão entendendo isso. E com E adulto desregulado Não. é criança e adolescente desregulado. E isso se agrava com o uso excessivo de tela, Uhum. de uso de celular, que eles acham, né? Eu tô socializando, mas isso não é socializar. Tá numa sala de jogos, não é socializar, né? Falta esse contato, esse olho no olho, esse toque. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, né? É justamente a gente focar em produtividade, né? É focar em desenvolvimento acadêmico. Sim. Então, assim, o foco nunca deveria ter sido desenvolvimento acadêmico, né? Correr atrás do conteúdo que perdeu, porque conteúdo humano Nossa, foi perdido foi. literalmente. Literalmente. Né? Além de todos os outros. Então, de novo, né? Onde está o nosso foco? Eu quero crianças que fiquem produzindo, entrando em todos os vestibulares. Eu lembro de uma fala sua que me marcou muito. Faz muito tempo isso. Eu nem lembro em que contexto a gente estava falando. E aí, alguém estava falando assim, mas fulana passou em primeiro lugar no vestibular, não sei o que tem. Ai, nossa, parabéns. Ela vai fazer da mesma forma que passou em último, né? Então, assim, às vezes a gente sacrifica tanto o nosso ser em função dessa performance toda e desempenho. E por isso que a gente adoeceu muito. A gente perdeu, de fato, o que realmente importa, que é o valor humano. E quem tá lá, quem verdadeiramente está preocupado e fazendo alguma coisa? Né? O que a gente está oferecendo? Não na particular, é outra realidade, né? Mas cortar aulas de arte, de filosofia. Então, Gente, a arte é redentora, a arte salva. E há maneiras, nossa, eu diria até fáceis de introduzir isso é isso que eu coloco também na minha dissertação, em qualquer disciplina. Você sempre tem um jeito mas você precisa estudar, você precisa estar disposto, você precisa amar o ser humano. Não é, né? Quando no final do ano que eu estive em Boston, quando eu recebi o convite para ser a treinadora aqui no Brasil, a gente começou o nosso curso lá dentro do Museu de Belas Artes. É isso. Num workshop ficava todo mundo sentado.
A gente teve esse workshop usando as artes para falar sobre neurodesenvolvimento. Depois a gente foi pro hospital e começamos o curso. Então, assim, olha a diferença. Faz toda a diferença. A música, a poesia, a pintura, a escultura. Olha, diga-se de passagem, todos os resgates de pessoas, né, em morro, as pessoas das comunidades, as pessoas que são resgatadas pela arte e pelo estar. Estar com o outro. Eu escrevi uns meses atrás um texto lá no Substack, onde eu escrevo às vezes, sobre IA e capital humano. E eu estava falando que a gente precisa muito, desesperadamente, esquecer de conteúdo e de escolas conteudistas, porque isso não vai levar ninguém a nenhum lugar, tá adoecendo os professores e tal, mas a gente precisa ter uma revolução que dê esse amparo para os profissionais, porque eles precisam rever a própria prática e rever quem eles são para estarem ali no papel de educar, porque daqui para frente a gente vai precisar ter repertório humano. O que é repertório humano? É reaprender isso que a gente esqueceu, de que a gente tem que olhar nos olhos de cada um, que a gente precisa entender o momento de cada um. Ai, mas eu tenho 30 na sala, eu tenho os canos claro. Se houvesse um outro tipo de cultura educacional, você conversar com um aluno que perdeu o cachorrinho e você deixou ele não fazer a prova, seria a maior lição que todos os outros precisavam ter naquele dia. Né? De empatia, de humanidade, eu imagino que se isso fosse cada vez mais... É que quando a gente fala assim, parece tudo muito utópico, né? E parece que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. É isso. É possível, porque isso que a gente... esses exemplos que a gente tá colocando, mostra a diferença que faz. E a falta... Né, eu diria assim, olha que absurdo, letramento humano, a falta que faz. Letramento humano, perfeito. Esses dias eu vi, acho que vocês devem ter visto também, acho que no Instagram, uma pessoa passando mal na academia, ela infartou, ela morreu, mas antes de... Ninguém olhava, porque a câmera, né, flagrou o momento. A pessoa caindo, e eu continuando lá o meu exercício. Olha que ponto a gente chegou. Muitas vezes a gente vai na academia, aquilo que você falou da performance, para depois postar, tá pago, para colocar uma roupa. Olha só a arte. Sartre, nem sei o ano que Sartre morreu. Frase dele assim icônica: o inferno é o outro. Claro que o inferno é o outro na medida que eu olho para o outro e me comparo e quero performar, quero desempenhar. Então eu preciso, de novo, não sei nem se existe isso, letramento humano. A gente precisa redescobrir. Tem que existir. Então a gente está cunhando o termo aqui hoje, né? A gente precisa... Adorei, vou adotar. Porque eu também veio de insight agora. O que eu faço, eu chamo de psicoeducação, mas eu adorei. Letramento humano. Porque o que falta pra gente é exatamente isso, que é o que o NBO traz, né? Tipo, na observação daquela criança e dando o respaldo para os pais, para eles conseguirem ali, mas que pode ser levado para o resto da sua vida, né? A criança é agitada, a criança é isso. Eu tenho um professor, o John Summers Flanagan, que ele foi meu supervisor também. Ele é um escritor incrível, ele é psicólogo, ele é counselor, ele é um cara muito, muito expressivo na área de saúde mental lá nos Estados Unidos. E ele tem um livro que ele fala como conversar com crianças difíceis, né? Mas children quer dizer filhos também, né? Em inglês. Então, mas é o difíceis entre aspas mesmo, porque ele debate isso. Quem é difícil? Uhum. Então, o que é difícil? Tá difícil para quem? Né? Porque o adulto precisa
ter letramento humano para entender que a criança não precisa conformar, o adolescente não precisa conformar, não é papel deles, não é o trabalho deles. O trabalho é do adulto de se autorregular Exato. acontecer a corregulação. Então, eu chamo o que eu faço de psicoeducação, mas eu amei letramento humano. Eu acho que eu até Porque vou ser o meu próximo. Próxima escrita. Porque faz muito sentido isso. Veio- muito sentido. Olha só, que a gente tá tão precisa ligada. aprender, a gente precisa aprender como é que a gente ensina os adultos que não tiveram essa oportunidade de aprender antes, mas que agora eles precisam ter toda essa bagagem para poder liderar daqui para frente e criar pessoas mais sadias Sim. do que as gerações que a gente criou. Porque, vamos e convenhamos, a gente tem que admitir que não tá muito sadio, né? Não, então, ter há essa uma doença nostalgia… E hoje é o hoje. Generalizou-se a doença. Nós estamos doentes mentalmente. É só ver dados, a estatística. Na minha concepção é isso que a gente está precisando. Porque a inteligência artificial está aí para tudo, menos… Para se relacionar, isso não vai existir Vocês nunca. viram aquele robozinho que ele estava dançando, não me lembro o que ele estava fazendo, de repente ele bateu no menino da plateia. Eu vi Não vi. A gente teria o cuidado. Ou então, depois que batesse acidentalmente, olha, desculpa. Se bem que alguns também não iam pedir desculpa. Hoje, me veio uma pergunta na cabeça agora, que você já fazia isso que eu trago como proposta, por exemplo, para as pessoas aprenderem sobre desenvolvimento humano, sobre corregulação, sobre regulação do professor para conseguir um comportamento legal e atingir mais eficácia na educação, tal. Isso tudo tem ciência baseando, tal. Mas eu vi você e alguns outros professores aplicarem isso antes. Eu vejo hoje que tem gente que ainda faz. Então, assim, para mim, essa história de mas então ninguém faz. Faz, a gente sabe que faz. Porque você não chegou tinha conhecimento hoje, de neuro. Você chegou… mas assim, o que passava na sua cabeça para você fazer diferente? Porque na sua época, todos os outros gritavam com os alunos. Todos os outros faziam a chamada gritando, batendo na mesa e batendo na lousa. O comportamento era outro. O que você pensava? Porque quando eu comecei a ser professora, eu já pensava em você. Olha. Eu já queria isso. Eu falei assim, eu quero ser aquela professora. Aquela professora que os alunos têm tanto respeito que eles param para ouvir. Porque eles querem. E eu não vou usar nem um pouco de modéstia agora, que eu acho que eu consegui. E eu tenho, assim, muitos relatos de alunos falando… Eu tinha aluno que tinha sido expulso de escola aqui, de escola livre que eu tenho, e que se eu fosse lá assim, viu, vem cá, vamos conversar, parava e me escutava. Eu não tive problema com alunos. Não tive. E se eu precisasse falar com a escola toda, catar o microfone e falar com a escola toda, eu tenho certeza que hoje eles param, eles me escutam. Mas é uma certeza tão grande que eu me interesso tanto por eles. Isso eu sei de mim, né? Mas porque eu me espelhei. Mas o que aconteceu na sua cabeça ali, quando você estava ali e você escolheu fazer a chamada, olhando, falando, oi, tudo bem? Falando bom dia para todo mundo? Olha… De onde veio isso? Eu tive uma experiência muito ruim. Eu tô pensando agora, porque para mim era… né? Mas eu tô pensando agora que eu fui fazer… Quando eu fiz ensino médio, na época colegial e científico, eu fui no culto à ciência. E no culto à ciência, professor, nem vou falar, né? Era assim, fazia a chamada assim, número 1, número 2, número 3. E não olhar. Talvez… Não sei, é que você perguntou agora, veio isso na minha cabeça. Com certeza. Talvez eu fiquei impactada com isso. E eu sempre gostei de gente. Sempre gostei. Eu tinha que fazer biologia.
sabe? Tinha que fazer biologia para entender mais ainda a beleza que tem em tudo e em todos. Então eu acho que você falando, você me perguntando, eu acho que isso deve ter sido uma coisa que era tão agressivo para, sabe, eu escutar. Nem lembro, não lembro que número eu era. Eu Mas, era sempre os comecinhos do número, porque eu sou Ana. Não, mas então ele não chamava nunca pelo nome. E era a época da ditadura militar, que muita gente que estudou do meu lado nega que houve ditadura, períodos de ditadura. Então, ele não se levantava. Olha, vem vindo. Ele dava aula sentado. Eu nunca sentei, vocês sabem disso, não sentava. Olha, mas olha, acho que deu o gatilho aqui para eu ir. Eu nunca sentei. Nunca sentei. Eu também não dava aula sentada. Eu falo que assim, tudo na vida é modelo, né? A gente aprende por modelo. Aí, no caso, é o que eu não queria ser. Exatamente. Né? Ou a gente reproduz aquilo, ou a gente escolhe fazer diferente, né? Eu gosto muito de dizer, você estava falando sobre criança difícil e tudo mais, que para mim não existe bebê, criança, adolescente difícil. Existe um adulto que não aprendeu a ouvir, mas que pode aprender. Pode. Porque até a gente tá vivo aqui, a gente tá aprendendo e os nossos neurônios estão aqui para isso. E aí tanta gente sofre, não é à toa, sofre com motivo. Eu entendo que hajam os motivos, né? Não é fácil, o sistema não colabora, né? Os gestores, os nossos gestores, né? Os nossos políticos também não ajudam. Mas eu acho que a hora que os professores e os formadores de professores entenderem que daqui para frente a gente tem que olhar para capital humano, a gente precisa ensinar essas pessoas a se relacionarem, porque elas não estão conseguindo, né? Por isso que tá fogo no parquinho. A gente vai ter uma sociedade, comunidades mais em paz, mais tranquilas e com muito mais eficiência para aprender e para achar sentido na vida. Sim. Porque e também não estou querendo sobrecarregar, porque se delega muita coisa para o educador, para a educadora, mas as pessoas buscam sentido da vida. E tem muita gente que não está achando sentido para a vida. É porque fica no automático. Desiste. Há uma desistência de viver muito grande. O desviver. Eu não quero mais viver. Então, a gente precisa ser esse semeador nos meios que a gente está. Fazer o possível. Porque nem Jesus conseguiu. E é bonito o exemplo dele, né? Ele tinha 12. Ia. Não tinha templo. Né? Ele é o amor, né? Independente de religião, você pode até não ter religião, mas a didática de Jesus, o exemplo dele é maravilhoso. Ele estava sempre interessado no outro. Interessado de verdade. Empático, né? Você acredita, dava no milagre, você quer ser curado? Olha que a pergunta, você quer? Porque se a gente não quer, né? Esse olhar para aquilo que a pessoa deseja. Eu sempre olhei para o aluno imaginando assim, o que será que ele quer? Eu sempre ficava, sabe, pensando na minha cabeça, o que será que ele quer? O que será que ela quer? Por que será que hoje está triste? Porque e muitas vezes eu passava e sussurrava, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com você? Não importa se a pessoa não vem até você, não importa. O seu tá tudo bem com você. Já alivia um pouco a alma, né? Você tá falando, a tua voz tá reverberando aqui dentro de mim, que me fez lembrar. Eu não lembro direito o que você fez, mas eu lembro que tinha alguma coisa com vela, espelho, sei lá eu. Você levou a gente naquela matemoteca, que era um lugar lá embaixo da cantina, assim. E era escura, não sei o que tem. E tava uma bagunceira, não sei o que tem. E você fez uma dinâmica com a gente lá. Eu lembro do silêncio, eu lembro da sua voz. Eu não lembro direito o que era exatamente, mas eu lembro que saiu
todo mundo emocionado, chorando, se abraçando, não sei o quê. A gente ficou super comovido. A gente começou a prestar atenção nos outros amigos, nos que tem… num mundo de violência e num mundo de guerra, eu tô pouco me lixando pra matéria que essas crianças estão aprendendo. Eu quero que os nossos jovens aprendam a se abraçar, aprendam a olhar para o outro, porque a gente vai precisar disso. Mas a sobrevivência dos humanos está aí. Porque os outros seres vão sobreviver. Isso é biológico, né? Se tirar o ser humano da face da terra, nossa, vai muito bem. Né? Vai muito bem. As árvores vão florescer, os animais não vão ficar restritos. Enfim, nós somos, de verdade, gente, nós somos perfeitamente dispensáveis. Né? Mas que bonito quando o ser humano… Aí vem, eu também acho que soprou aqui o letramento. Que bonito quando o ser humano consegue enxergar na sua pequenez que eu acabei de relatar, a grandiosidade de tudo. A perfeição que existe na natureza. A perfeição que existe num ser vivo, numa planta. Uma planta que não tem sistema nervoso e quando você rega, quando você cuida com delicadeza, ela floresce. Na Ulambra, você cuida com delicadeza, ela floresce. Assim é o ser humano também. Exatamente. Música. Na Ulambra, isso já tem, né? Colocam alto-falantes na plantação com música clássica que vibra. Esses tempos eu li um artigo em que foi, eu não sei quando, eu não vou precisar agora de quando esse artigo, que a frequência do coração tem muito a ver com a frequência do universo, ondas. Então, a gente, isso, olha só. Como é que IA vai regular alguém fazendo terapia na IA? Você tem que estar aqui do ladinho, porque o teu corpo se regula com o corpo do outro. Sim. Né? A gente precisa um do outro. Até porque a terapia não é só falada. Não. Né? A gente vê como ela o corpo se comunica, né? Então, assim, a pessoa pode estar falando alguma coisa, mas só você observa com a perna dela super mexendo embaixo ou arrancando a pele da… Então, assim, isso é insubstituível. O próprio abraço. Eu sempre falo isso, quando principalmente quando eu estou com os adolescentes. E falo assim, a tarefa de hoje, para não perder, né, o ser professor, educadora. Você vai abraçar quem você ama. Fala, de preferência na sua casa. Independente do que acontece, é a sua casa. Abraça. Por quê? Porque no abraço encosta o quê? É a coisa mais linda. Coração com coração. Você sente. E aí une. Né? Isso inteligência não faz. Não faz. Não faz. Então cada dia ser mais humano. Cada um à sua maneira. É o que vai salvar a humanidade. O ser mais humano vai salvar a humanidade. É isso aí. O óbvio precisa ser dito, Paulo Freire. Sim. Não é? O grande Paulo Freire. O óbvio precisa ser dito. Ai, Gi, a gente não chorou. E a gente deixou todo o chororô só pra gente aquele dia. Que delícia. Que delícia. Obrigada, Gi. Eu que agradeço. Muito obrigada. De novo por estar aqui com a gente. Obrigada pra pela gente diferença. Não é nem ruim, pra gente a gente só acha bom. Eu também acho muito bom. E obrigada, meninos. Obrigada, Gui e Ureira. Muito obrigada, viu? Obrigada pela diferença que você faz na nossa vida até hoje. Obrigada a vocês que também fazem diferença, né? E a gente tá copiando você. Eu tenho duas para copiar, né? Esses Ctrl-C, Ctrl-V que a gente dá na existência, esses valem a pena. Exatamente. Porque a gente copia, cola, mas como a gente é único, não sai igual. E é isso. Eu me lembro que no outro encontro, né, eu terminei com uma frase que eu vou repetir, que é de Madre Teresa de Calcutá, que vem muito, né, fechar o que eu penso. Nós somos pequenos grãos de areia no universo. Mas o universo fica menor sem o nosso grão. É isso, gente. Oh, que lindo. É isso. Às vezes a gente é
A gente quer tanto, né, nessa sociedade de performar, de sociedade de espetáculo, a gente quer ser o holofote. Mas a gente não pode se esquecer que um palito de fósforo ilumina uma sala escura. Aham. É isso, né? E fechando com o bofe e biologia também, mas é tão bonito, gente. Nós viemos do pó das estrelas e viemos. A nossa evolução veio do grande Big Bang, né? Nós viemos do pó das estrelas, por isso viemos para brilhar. Não o brilho que ofusca. Farmando aura. Farmando aura. Mais 1000. Obrigada, menina. Obrigada. Obrigada.